Boa noite, amigos, boa noite. Bárbara, seja bem-vinda. Estou aqui enviando para o grupo que entramos ao vivo. Só um minutinho. Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Estamos aqui para mais um programa do Clube de Leitura, nosso terceiro projeto, né? Nosso terceiro projeto, primeiro foi com o livro Estude Viva, que foi um estudo maravilhoso, muito abrangente, porque ele trazia uma questão do Livro dos Espíritos, uma questão, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Emmanuel e uma mensagem do André Luiz. Foi um estudo muito, muito valioso. E o nosso segundo projeto, que foi o Cartas de uma Morta, né? O livro da mãe do Chico Xavier, pela psicografia dele no ano passado. Dani, querida Gi, Mayra, minha querida amiga, lá de Balneário, coisa boa te ver por aqui, manda um beijo para tua mãe. Abraço a todos vocês que estão entrando. Fiquei um pouco receosa da live hoje não dar certo, porque bugou os meus stories, eu pensei que tinha bugado para todo mundo, que eu não apareceria, mas como vocês estão entrando, então deu tudo certo, né? Então hoje a gente vai para o terceiro capítulo do livro Médico Jesus. E sempre a cada encontro quero muito agradecer a editora Intelitera pelo apoio, pela autorização de realizarmos essa leitura integral do livro, né? E serão 48 encontros com essa obra curadora. Val, Suelen, boa noite. Então, iremos até o final do ano com este livro. Sigam a Intelitera no Instagram, no YouTube. E claro que se alguém que assistir depois a live ainda não seguir Estante da Adri, fica o convite também para nos seguir. Cida, mãezinha querida, entrou aí. Sandra, prima, pessoal chegando, abraço apertado. E fazendo, né, esses dois últimos capítulos aí que a gente explanou, conversou, trocou tantas ideias, eu percebi que nós estamos assim construindo uma compreensão de como nós podemos ser enfermeiros de nós mesmos, né? Colaborando para sermos auxiliados pela espiritualidade de maneira mais efetiva. Cirlei, querida, boa noite. Nas primeiras lives a gente falou sobre conscientização do ser, sobre a mudança, né? Essa mudança que traz renovação para a nossa vida. E hoje na harmonização eu escolhi o trecho porque ele vai ser importante para o que a gente vai trabalhar hoje, né? José, querido amigo, seja muito bem-vindo. Carlos, boa noite. Seja bem-vindo também, irmão. Eu trouxe lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, onde Kardec explica sobre a justiça das aflições, depois ele fala das causas atuais das aflições, e o trecho que eu vou ler, pequenininho, fala das causas anteriores das aflições. E é o seguinte: todo efeito tem uma causa. Essas misérias que a gente encontra na vida, doenças, situações difíceis, sofrimento,
são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, isso nós vamos falar bastante, hein? Essa causa deve ser justa. Vou pular um trecho e ler outro aqui. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido hoje, será amanhã. Aquele que sofre está espiando os erros do seu passado, está reparando. Espírito em evolução, boa noite. Priscila, boa noite. Mais um trechinho aqui. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente devido às causas anteriores são a consequência natural de erros cometidos. Então, podem ser desta vida ainda, da atual, como também podemos estar trazendo de outras existências pretéritas. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, feita a nossa harmonização de hoje, nós vamos iniciar a leitura, porque ele traz um trecho do livro Fonte Viva, do capítulo 89, onde Emmanuel ilumina nossa mente com esclarecimentos realmente valiosos. Vamos ver aqui um trecho que ele traz. O capítulo de hoje se chama Quando a Doença Chegar. E o trecho do Emmanuel é o seguinte: lembremo-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre. Quando a gente falar em casa terrestre, o que é? O plano material. A fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Então, a casa celeste, no caso, é o plano espiritual. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu pensei assim, eu logo lembrei daquelas pessoas, quem nunca conheceu alguém com aquele coração tão bom, né? E que teve uma vida sofrida, com muitas dificuldades, com escassez de coisas materiais, ou tinha tudo que a matéria pode oferecer, mas lhe faltava saúde para desfrutar desses bens. E nesses casos, a maioria de nós olha ainda somente para o lado da matéria. Ai, coitado, ele não aproveitou a vida, não aproveitou nada dessa vida, ele só sofreu, a gente fala assim, não é? Mas nós não estamos enxergando o lado espiritual, o ganho espiritual que essa pessoa pode ter conquistado. Nós vamos entender melhor isso durante a leitura, porque o De Luca ele vai explanar, ele vai comentar sobre tudo isso também. Então, quantas pessoas passam pelas provações nessa vida sem reclamar, né? Eu tenho uma comadre e ela conheceu uma pessoa, ela disse, Adri, eu acho incrível, ela conhecia uma pessoa que sofreu com um câncer nos olhos e aquela senhora não reclamava, ela agradecia lá na cama porque tinha alguém que cuidava dela, ela sempre encontrava algo para agradecer mesmo diante de uma doença tão severa. E ela realmente desencarnou daquela doença. Foi muito violento, né? Foi muito rápido. Mas essas pessoas, espiritualmente, elas estão expurgando algo que nós não compreendemos porque a gente só olha para o lado material. São pessoas resignadas, né?
Então, são pessoas que fazem tudo o que elas podem para ter dignidade, tudo que está ao seu alcance, mas aceitam sem reclamar, que se entregam na mão de Deus, né? Com fé, entendendo que Ele, nosso Pai, que é perfeição, sabe sempre o que é melhor para cada um de nós. E pessoas assim, elas numa existência que é um piscar de olhos para o espírito que é imortal, pode economizar até 5 vidas terrestres, por exemplo, né? Não é que seja sempre assim, mas pode deixar de voltar 5 vezes, por exemplo, para a Terra, porque reparou numa vida algum erro lá de um passado distante de forma resignada, cumprindo e compreendendo o seu papel, dando o seu melhor mesmo assim. Claro que isso acontece para quem está capacitado, né? Não é todo mundo que suporta. Então, nós temos evoluções muito diferentes uns dos outros. Nenhum, é como, eu sempre falo, é como a nossa digital, a nossa evolução é como a digital, não tem uma igual a outra aqui na Terra. E olha que somos 8 bilhões de pessoas, né? A Débora, querida, chegou aqui conosco, o Herculano também. Boa noite, irmãos. Coisa boa tê-los aqui conosco. Então vejam que tudo está dentro das leis divinas que são perfeitas. Porque assim, não tem injustiças. Não há injustiça. Tudo está dentro dessas leis divinas. Apesar que nós achamos, sim, que há os injustiçados, né? as vítimas, mas não há injustiça. Nós vamos compreendendo melhor durante a nossa live aqui, tá? Quem já lê o Espiritismo, quem já estuda, já entende melhor, né? Mas temos alguns irmãos aqui que não são espíritas, mas são simpatizantes, acham interessante, gostariam de entender melhor. Então, lembremos sempre que Deus é misericordioso, justo e bom. É importante a gente compreender isso. Lembremos ainda que a nossa verdadeira vida é a espiritual, é a do espírito. A Silvia diz: vi isso acontecer com a minha mãe, uma mulher com tanta força, fé, me deixou um exemplo valioso. A sua mãe desencarnou, Silvia? E olha o exemplo que ela deixou para Silvia, né? Essa força que muitas vezes a gente acredita que não tem, mas nós temos. Porque Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias mover aquela montanha de um lugar para o outro. Claro que ele estava falando dos nossos problemas, não estava falando da montanha em si, né? E o grão de mostarda, gente, é minúsculo, é muito minúsculo. É recente, Silvia, olha, meus sentimentos, viu? Há 2 meses. Que ela esteja, né, na paz de Deus, amparada, com certeza está, né, amparada pela espiritualidade amiga. Roselei, querida, minha amiga dos girassóis, que delícia, boa noite, seja bem-vinda. A Beth também chegou aqui conosco, boa noite. Então, aqui na Terra, nós estamos realmente vivendo uma breve passagem. E essa breve passagem nos proporciona muitos ensinamentos se soubermos aproveitar bem essa nossa existência. Por isso, Emmanuel diz que muitas dores curam as chagas da alma. O que é chagas, né? São feridas dolorosas. Lá no dicionário diz assim: lesões abertas no corpo, geralmente causadas por ferimento, queimadura, tumor.
Então, está havendo ali um expurgo, uma limpeza da alma que é necessária. E De Luca, então, vai nos trazer agora, engloba essa mensagem do Emmanuel. E antes de eu começar a leitura do capítulo 3, eu gostaria de deixar para vocês 2 perguntinhas, tá? Que vocês podem ir respondendo se quiserem durante a live, se quiserem só levar isso para o pensamento durante a semana, se quiserem anotar no seu caderno de anotações, no seu livro, O Médico Jesus, nosso livro maravilhoso, como vocês preferirem. Mas eu vou deixar as 2 perguntinhas, eu até coloquei hoje nos stories ela também. Boa noite, Lilica querida, boa noite, seja bem-vinda, abraço e beijo na tua mãezinha também. Vamos pensar espiritualmente, não materialmente, tá? Espiritualmente, o que paralisa a nossa marcha para a melhoria, para o nosso progresso? O que paralisa? Segunda pergunta, o que traz movimento para a nossa vida, espiritualmente falando? E quanto à marcha, já que eu falei de marcha do progresso, eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura da questão 781 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E os espíritos respondem não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. O que ele quer dizer? Nós até podemos paralisar ou impedir por algum tempo essa marcha. Mas o progresso acontecerá, porque ele é irrefreável, ele é positivo. Lembram lá da última live a gente falou que tudo no universo é dinâmico, ativo, a vida é movimento. Se não vamos pelo amor, sabemos que uma hora podemos ir adiante desse progresso pela dor. E a humanidade, ela nunca retrocede, tá? Aqueles que não têm a mesma vibração, tanto no plano material ou no espiritual, serão levados de roldão pela torrente, naturalmente, como um imã. O espírito é levado para onde ele sintoniza a mente, o nosso espírito, né? Onde tem a mesma frequência de energia. Daí Kardec ainda diz assim, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor a ela. O progresso é força viva, cuja ação pode ser retardada, mas não anulada, por leis humanas más, de maldade, né? Quando essas leis humanas se tornam incompatíveis com o progresso, se despedaçam juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Não tem como segurar o progresso. Assim será até que o homem tenha posto suas leis humanas em concordância com a justiça divina. Que essa justiça de Deus não é nós. Nós não conseguimos fazer a justiça. Deus sim, sempre. Mas vamos à mensagem de Luca para entender tudo melhor. Fiquem à vontade para comentar, viu? Qualquer coisa que vocês quiserem, sentirem. O Hamilton chegou aí com a gente. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Então, quando a doença chegar, se a doença visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade. E maldade não tem poder de curar coisa alguma. Vejam que forte já de início. Se nós ficamos doentes, não pensemos que estamos sendo punidos por Deus. Pensar em castigo, não pense em castigo, porque castigo é maldade. Maldade não tem poder de curar coisa alguma. Olha só o que diz aqui o nosso amigo De Luca. Cris Dominski, boa noite, querida irmã. Um beijo grande nesse coração lindo. Seja bem-vinda.
Então, o que a gente aprende com isso, né? Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Precisamos desvincular, largar a ideia de que a doença é punição divina. Não podemos interpretar doença como castigo de Deus, porque não é. Ter essa compreensão faz toda a diferença. A mensagem é clara: focar na cura envolve afastar esse pensamento de punição. Até porque a maldade, ele diz, não tem o poder de promover cura. O significado de punição é condenação, castigo. Deus não pune. Ele até corrige, mas dando a chance de realizarmos a transformação, a lapidação, a reparação pelo amor. Mas quando nós teimamos vidas após vidas no mal, a nossa própria consciência, que é o juiz divino dentro de nós, vai buscar outra maneira de fazer essa reparação para conseguir retomar o caminho para Deus, que é o único caminho da real felicidade. Por isso, nosso ser, em essência, busca se alinhar aos princípios espirituais que desenvolve a perfeição em nós. A nossa essência, nosso espírito em essência, puro. Esquece, como se pudéssemos separar nesse momento o ego, a nossa essência. Ele quer se alinhar a Deus. Ele busca isso pelo progresso natural das coisas. E nós vamos conseguir isso através do amor, da compreensão, da paciência, da fé. Enfim, desenvolvendo as virtudes. E olha o que minha mãe diz. Quando eu digo para ela que parece que ela sabe até tudo que eu escrevi aqui, olha ali que ela diz: buscar o autoconhecimento é essencial, promovendo uma vida mais saudável. É imprescindível que a gente busque o autoconhecimento, realizar a reforma íntima. Que nós vamos encontrar, realizando essa busca do autoconhecimento, nós vamos encontrar coisas boas que já conquistamos e vamos encontrar coisas que não gostamos muito. E a gente tem que saber lidar com isso, para continuar crescendo, para continuar fazendo o nosso melhor. Então, ao liberar a ideia do castigo, a pessoa é encorajada a se concentrar nas energias positivas, que promovem um estado mental mais saudável. A gente até comentou, acho que foi na primeira live, que a gente não consegue sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa ou outra. Então, se você libera a sua ideia do castigo, você vai começar a pensar positivamente. Auxiliando assim no nosso processo de cura. Cada um sendo então um enfermeiro de nós mesmos. Né? O castigo, a punição, por ser maldade, não traz benefício nem cura. Vamos continuar aqui mais um trechinho. Pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. A gente sabe que a Terra é uma escola, né? Até lá no livro do Cartas de uma Morta, a gente um dia fez um debate, uma conversa, várias pessoas colocaram sua opinião. Será que a Terra é uma escola? Será que a Terra é um presídio? Será que a Terra é um hospital? Daí a gente viu que é meio que tudo junto e misturado, né? Depende de cada um, como cada um consegue lidar com as questões. Então aqui ele está falando que temos muitos professores, na verdade. Né? Ele está falando que a doença
é como uma professora, mas nós sabemos que temos muitos mestres aqui na Terra, ela é uma escola. E um desses mestres realmente são as enfermidades. Eliana, boa noite, seja bem-vinda. Deus não castiga, mas nós mesmos nos castigamos e por isso precisamos trabalhar o autoconhecimento para realizar o auto-perdão, que é outra coisa muito importante que nós vamos falar aqui também. Viu, José? Fica bem dentro do nosso tema de hoje. Tu também estás com o livro, né? Ai, José ganhou o livro, gente, de um amigo. Que coisa mais boa. Pode nos acompanhar lendo o livro. Então, podemos sim encontrar significado e aprendizado mesmo nas situações difíceis, nas adversidades. Podemos extrair dessas experiências mais complicadas, difíceis, lições valiosas para o nosso crescimento pessoal. Nanda, querida, boa noite, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito feliz de te ver, viu? Então, ao enxergar a doença como uma professora, há uma mudança de ponto de vista, uma mudança de perspectiva. Em vez de se concentrar apenas no aspecto negativo da doença, a pessoa é incentivada a refletir sobre como pode aprender, crescer, como pode se fortalecer por meio dessa experiência desafiadora, mas que é também capaz de trazer, sim, renovação, dependendo como nós lidamos com toda a situação. A Rose diz, como consigo e onde consigo o livro? Tem várias opções. Na Intelitera, que é a editora, se você entrar no site da Intelitera, ela vai jogar para o Hiperlivro, se eu não me engano. Não sei se ainda está na promoção, ele estava na promoção, esse livro, quando a gente começou as lives aqui, tá? Ali no Centro Espírita Operários do Bem tem livros, eu não sei, Nanda, se temos o Médico Jesus, provavelmente nós vamos fazer pedido agora no início do ano, né? Biblioteca do Centro Espírita. Tem outros canais de vendas online também. E nas livrarias, né? Fazendo às vezes pedido ou pronta entrega, pode ser que você encontre. Eu fiz sorteio, Rose, aqui 5 livros foram sorteados. Antes da gente se conhecer, senão tu estavas participando, né? A Débora diz, cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes. Importante não se vitimizar quando estamos doentes. Quem reclama, diz a Débora, agrava as dificuldades. A Débora também passou por uma situação, né, Débora, de câncer, de doença, e ela conseguiu superar. Então, quando a gente consegue é uma vitória. A gente se fortalece, é o que a gente falou, né? A gente consegue aprender, crescer e fortalecer, trazendo renovação. Tem outra perspectiva de tudo na vida. Depois de passar por algo assim, a Sandra, minha prima que está aqui também, né, passou pelo câncer, está se recuperando bem, né? E que Deus abençoe a todos com muita saúde, meu Deus. Hamilton, um momento de dificuldade é doença, e doença é sempre o melhor momento para a evolução, como ensina a espiritualidade. Exato. E quando a gente está no meio do turbilhão, muitas vezes a gente se revolta e não pode. A gente tem que lembrar que isso só vai piorar a situação, como disse a nossa amiga Débora. Então, eu trouxe aqui, Sandra diz verdade, sempre com muita fé. Essa fé que nos fortalece, né? Como Deus é bom. Eu trouxe 3 pontos sobre doença para a gente analisar por outra perspectiva. Então, quem tem uma doença crônica, ou mesmo quando ganha aquela gripe danada que de vez em quando vem e nos derruba, né? E como atrapalha
né? A gente está num ritmo e de repente não consegue fazer mais nada. Ou quem sofre com aquelas dores de cabeça terríveis, persistentes, por anos. Então, vamos tentar colocar no nosso foco, o nosso foco na busca de uma compreensão mais aprofundada dessa situação que estamos passando, seja ela qual for. Mas assim, observar no nosso íntimo, lá dentro do nosso ser, nossos pensamentos, nossos sentimentos, quando acontecem essas doenças, como é que a gente age? Que a gente perceba, que a gente coloque a nossa visão sob esse foco. Como é que eu ajo quando eu estou assim, quando acontece uma doença? Eu me desespero? Eu reclamo? Eu digo, porque eu, meu Deus? Como estamos agindo? É importante a gente parar para analisar sobre como eu reajo. O primeiro ponto é esse. Então, no nosso dia a dia, como nós lidamos com os problemas corriqueiros? Né? Com a doença, se não é doença, com as questões difíceis familiares, que muita gente passa, situações difíceis com a família, às vezes no trabalho, ou até no nosso dia a dia aí no trânsito. Como é que a gente reage? Como são os nossos pensamentos e sentimentos? Quando eu acordo atrasado para algum compromisso, como é que é? Como é que eu fico? Tudo isso são hábitos mentais, que quando chega uma doença, a gente vai reagir também dessa forma. Então, prestar atenção, já começar a tentar se melhorar nessas pequenas coisas que nos acontecem. E vamos nos fortalecendo fazendo isso, nos observando, vigiando o nosso pensamento, nosso sentimento. Né? Um outro ponto, busque entender a psicossomática da doença. A primeira vez que eu ouvi falar de psicossomática, gente, eu fui até buscar o livro, que eu fiz pedagogia por um tempo, mas daí meu filho chorava muito, tive que desistir, que ele já tinha 3 aninhos. Esse livro aqui então, ele tem 26, faz 23 anos atrás, primeira vez que eu ouvi falar sobre psicossomática. É um livro que não é espírita, na época eu nem conhecia o espiritismo recentemente, já tinha ouvido falar, mas nunca estudei. Se chama A Doença como Caminho. É muito interessante esse livro. As letras são mínimas, assim, pequititinhas, mas que livrão. O que é a psicossomática? Buscar a causa emocional que pode estar gerando alguma enfermidade. Por exemplo, tem alergias, que tem causas emocionais, dores musculares que surgem muitas vezes sem causa aparente. A gastrite, né? Com certeza os fatores emocionais contribuem para desenvolver ela ou para agravar, que é uma inflamação do estômago, né? Então, muitas vezes nós estamos o quê? Remoendo raiva, mágoa de pessoas com quem convivemos e não queremos olhar de verdade para aquilo. Muitas vezes não queremos olhar para dentro de nós mesmos, com medo daquilo fazer doer de novo ou mais. E, no entanto, fazendo isso, não querendo olhar, jogando para debaixo do tapete, criamos as sombras. E acabamos nos autodestruindo, porque nós produzimos doenças que vêm de fundo emocional. Durante anos você vai alimentando e daqui a pouco surge uma doença séria, como câncer, como a gastrite, que pode causar outras doenças. Então, olha como a gente precisa se observar, não é? A mãe diz, fé é uma força que faz a gente superar os medos. É verdade. O medo está no ser humano, né? De certa forma, muito enraizado, e a gente tem que saber lidar com esse medo. E a fé vai nos ajudar muito, porque a fé raciocinada,
ela traz a compreensão, então os medos eles acabam perdendo força. É verdade o que tu trouxe, mãe. Quando temos algo quando a gente então se observa e aparece algo, um sentimento, uma mágoa, uma raiva, uma culpa, a culpa é terrível. E quando a gente não dá conta disso sozinho, nós precisamos buscar apoio, buscar a rede de apoio, que eu sempre falo, né? É essencial falar nesse assunto, falar do assunto que nos machuca, em vez de não olhar para ele. Porque isso ajuda a colocar as ideias no lugar, em ordem. E nós temos profissionais de saúde para isso. Hoje tem o CAPS também, que é pelo SUS, então tem gratuito, né? Temos o atendimento no centro espírita com as conversas fraternas, que são uma bênção, porque a gente está conversando e já estamos sendo tratados pela espiritualidade. E não precisa ser um ou outro, podemos cuidar, podemos procurar um bom psicólogo, ir no centro espírita, tomar o passe, tudo auxilia para o equilíbrio do nosso ser, que é integral, nós somos corpo e espírito. Tem o CVV, quem não conhece, Centro de Valorização à Vida. Não é só para quem tem ideias suicidas, é um apoio emocional. Eu fiz o curso e vi que eu não ia conseguir atender, mas o curso é maravilhoso. A gente aprende a ouvir, somos treinados para poder atender aquele telefone, ouvir as pessoas. Muitos ligam porque sentem solidão, muitos ligam porque estão tristes ou só precisam chorar. Então, é um canal gratuito. CVV, ligue 188. Por que não? Temos muita coisa boa à disposição. A mudança começa em nós, diz a Débora, com certeza. E falamos de mudança na live passada, né? Como essa mudança é importante, aceitar essa mudança. A Débora ainda diz, por 20 anos travei uma guerra contra o câncer. Poxa, não sabia que foram 20 anos, Débora. Só fui curada quando entendi que precisava mudar. Muito interessante, né, Rose? Muito interessante. E esse livro aqui, eu digo, vai ser um ano de cura para todos nós. Toda semana nós vamos estar trabalhando um ponto que vai abrir a nossa mente, que vai trazer positividade. É muito importante, o conhecimento é importantíssimo, né? Porque a cura está em nós. A mudança começa em nós, diz a Débora. Por que está em nós? Porque a essência do nosso ser é perfeição, né? Agora, mais um ponto, a gente ficou aqui, ó, mais um ponto. Tentar se fortalecer todos os dias com oração e ser resiliente. Cristina, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, não são todas as pessoas que conseguem se reerguer sozinhas, né? Tem situações que derrubam a gente de uma forma. Então, nós vamos buscar esses apoios que a gente comentou agora há pouco. E temos amigos, parentes, a espiritualidade, Deus, nosso Pai. Né? Quando a gente conquista a resiliência, conseguir levantar depois dessas quedas, gente, isso é uma grande conquista do nosso espírito. Como se faz isso? Exercitando nas coisinhas pequenas. É tudo passo a passo na nossa evolução. Então, uma pessoa resiliente, ela é capaz de se recuperar, aprender com as experiências difíceis, seguir em frente de cabeça erguida e ainda ter atitudes positivas. Apoio profissional, exatamente, precisamos, né? Os profissionais de saúde, terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Temos tanto à disposição, temos muita dádiva nesse mundo. Né? O ser humano já conquistou muita coisa.
O mundo não está pior. Nós precisamos só cada um ir se melhorando para o mundo ainda ficar cada vez melhor. O José disse, se eu não tivesse mudado também, eu estava do outro lado, ele diz. Graças a Deus, fui ao centro espírita e fiz minha reforma íntima. Parabéns, José. É isso aí. A gente vai fazendo a mudança. Como disse a Débora, depende de cada um de nós. O José também fez a parte dele. Precisamos fazer a nossa parte para que Deus e a espiritualidade possam fazer a deles, né? E a gente vai transformando, ajudando, auxiliando a espiritualidade, fazendo a nossa parte. Aí nesse trecho ainda ele faz uma pergunta. Você acha que Deus está interessado na sua felicidade? Que pergunta, né? Na verdade é uma provocação para nossa autorreflexão sobre fé, sobre a nossa relação com Deus. Como anda a nossa relação com Deus? Porque quem conhece Deus, quem sente Deus como um pai amoroso, vê ele como um aliado, não como alguém que vai punir algum erro que eu faça. Mas realmente quem ainda vê Deus sentado lá num trono de barba branca, apontando o dedo, punindo a todos sem compaixão, essa pessoa não vai acreditar que Deus possa estar interessado na nossa felicidade, não acredita que o amor possa existir, e o amor existe. Deus nos ama incondicionalmente. Ele vê nossa potencialidade. Se a gente erra, Ele nos vê como aquele adolescente que está cheio de si, acha que pode tudo, ainda tem aquele quesinho da arrogância, sabe? Mas Ele sabe. Ele olha com compaixão, com amor. Nenhum pai quer ver seu filho infeliz, diz a Débora, é isso aí. Imagina Deus, que é perfeito, amoroso, justo. Aurinha querida, boa noite, seja bem-vinda. A Sueli Tambose também está conosco, seja bem-vinda. Então, a pergunta aqui, essa provocação que ele fez, nós podemos fazer a seguinte pergunta: como eu vejo Deus? Como um pai punitivo? Ou eu já consigo enxergar Deus como um pai amoroso? E caso você ou alguém que você conheça não consegue ver Deus como esse pai amoroso, precisa buscar conhecimento, porque a falta de informação é um entrave na nossa evolução. Mas o conhecimento nas mãos acaba que a gente faz escolhas mais acertadas, porque nós aprendemos a ter discernimento, acabamos até escorregando, errando de vez em quando, ainda assim nós vamos errar, de vez em quando ou muito, mas com o erro também a gente aprende muito. Até vou indicar o Livro dos Espíritos, se alguém ainda não leu esse livro maravilhoso. Ele fala sobre Deus, sobre tudo que Deus criou, ele fala sobre a imortalidade da alma, ele fala da natureza dos espíritos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, para que estamos aqui. Esse livro fala também das leis morais, da vida presente, da vida futura, fala do porvir da humanidade. É um livro maravilhoso, gente, o Livro dos Espíritos. Girlândia, boa noite. Mara, minha querida amiga, boa noite. Sejam bem-vindas. Vou continuar mais um trechinho. Tá? A Anice também chegou aqui com a gente. Boa noite. Se eu não dei oi para alguém, sintam-se todos abraçados, viu? A palavra vingança não existe nos códigos divinos, diz o De Luca. Deus nos ama, sobretudo, quando estamos frágeis e precisamos de ajuda como agora. Qual pai amoroso que não faria qualquer coisa para resgatar o filho em perigo?
Então Deus tem sim por nós amor, compaixão, sua justiça sempre anda de mãos dadas com a misericórdia. Ele quer para cada um de nós crescimento espiritual. Ele quer que tenhamos paz interior, paz de espírito, para chegarmos, alcançarmos a felicidade. Só assim alcançaremos, tendo essa paz de espírito. Por isso Jesus veio até nós, né, para nos ensinar que Deus é um Pai amoroso e não vingativo e punitivo, como se acreditava naquela época. E muitos acreditam ainda hoje que Deus pune. Deus não pune. E um desses caminhos que Jesus nos ensinou lindamente, comoventemente até, esse caminho que vai nos levar à felicidade é a do perdão, que o José falou antes, o perdão que damos ao próximo, mas também o perdão que damos a nós mesmos, o auto-perdão. Quando nós erramos, porque todos nós erramos, todos. Tati, querida, boa noite, seja bem-vinda. Quem diz que não erra, não se autoconhece, não buscou ainda, porque a gente erra. Mas não tem problema. Com erro a gente aprende. Deus está sempre conosco e nós podemos recomeçar a cada dia, sem olhar para aquele erro com culpa e seguir adiante fazendo o nosso melhor sempre, melhorando. Maria, Andréia, desculpa, Elê Soares, sejam bem-vindas. Deixa eu ler vou ler mais um trechinho. Jesus se apresentou para nós como um bom pastor, o pastor que nos conhece e que está disposto a dar a vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça, e isso está lá em Mateus, gente, capítulo 10. E por isso conhece nossas dificuldades do momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar o nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas mazelas. É necessário fazer essa limpeza, esse expurgo, e nós podemos fazer pelo amor, dando nosso melhor, como eu falei. Então Jesus, lá na hora da sua morte, por isso eu falei tão comovente, ele pediu perdão por todos nós, para toda a humanidade, não só por aqueles que estavam lá naquele dia. Ele disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Muitos ainda hoje não sabem o que fazem. Temos ainda muito que aprender sobre as verdades espirituais. Por isso eu indiquei a leitura do Livro dos Espíritos. Nós temos muito conteúdo à disposição. Mas pouca gente, dentre os 8 bilhões, que já somos 8 bilhões no mundo desde novembro, encarnados, poucos se espiritualizam, poucos buscam esse crescimento espiritual, porque estão focados somente naquilo que a vida material pode trazer, proporcionar, esquecendo ou até desconhecendo. Tem pessoas que desconhecem totalmente que somos seres integrais aqui encarnados, corpo e espírito, né? A alma é um nome, uma nomenclatura do espírito que está encarnado. Somos corpo e espírito. Uma pessoa espiritualizada, ela cria relações saudáveis e naturalmente. Ela vai criar um mundo melhor, começando a sua volta. Isso vai se expandindo. Imagina se cada um fizesse a sua parte. O mundo estaria assim 1000 vezes melhor, 1000% melhor. Mas geralmente nós queremos obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Realizando sempre as mesmas coisas. Por isso que muitos ficam patinando no mesmo lugar, no sofrimento, na dor, e não saem daquele ciclo vicioso da negatividade.
Jesus é o bom pastor, porque conhece cada um de nós intimamente, ele conhece o nosso ser. O que estamos, ele conhece a Adriana, que está vivendo agora nessa vida como a Adriana, ele conhece cada dia, cada passo, tudo que eu senti, todas as minhas dores, todas as minhas alegrias. Jesus conhece. Mas ele também sabe quem somos, que a Adriana, tudo que eu já trago de bagagem, todas as vivências que eu tive antes dessa encarnação. Então, ele conhece toda a nossa caminhada individual. O José diz, todos erram, mas com o erro a gente aprende. A Débora diz, a vida é uma escola, somos eternos aprendizes. O erro ensina o caminho do acerto. Perfeito. Fechando direitinho com tudo que a gente vem trazendo aqui nesse capítulo, né? Então, agora eu vou trazer minha frase, né? Minha frase da vida. Que Jesus é o caminho, mas o caminhar é nosso. Não é diferente, não pode ser diferente, é assim. Ele nos mostrou o caminho, a bússola segura com seus ensinamentos. Mas essa caminhada, essa jornada é individual, é nossa. Os problemas em geral procuram nos arrancar, olha que forte esse trecho. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Eu achei muito forte que ele trouxe aqui a loucura do mal. Como assim? A loucura do mal? Imagina! Pode ser interpretado como o quê? Os comportamentos prejudiciais, negativos, egoístas que ainda ou que temos ou que já tivemos. Egoísmo, orgulho, ainda temos, gente. Não podemos negar de jeito nenhum, né? E a mensagem se refere a problemas do dia a dia, como eu falei antes, as doenças, as sérias dificuldades financeiras que muitos passam, né? Que chega a tirar a dignidade das pessoas, com a pobreza extrema. Tem lugares do mundo que é terrível, no nosso Brasil mesmo, aqui na nossa cidade, a gente sabe que existe pobreza extrema, falta de conhecimento, crises familiares. E tudo isso, ele está dizendo que tudo isso são, na verdade, acontecem, na verdade, para nos tirar da loucura do mal. Parece tão contraditório, mas não é. Porque o que é o mal? Se não é a ignorância do bem, né? É a vida longe de Deus, afastada do nosso Pai. Aline, boa noite, seja bem-vinda. As dificuldades, elas têm como intuito dar um choque para o despertamento, para que nos reaproximemos de Deus, daquele caminho que nos levará para a felicidade, para que nosso espírito, que é tão apegado ainda à matéria, por muitas e muitas e muitas encarnações, fomos assim muito apegados às coisas da matéria, para que esse nosso espírito seja confrontado com uma realidade que pode até trazer um grande desconforto, porque ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente. Mas para não ficar doente, a gente precisa fazer diferente. A mudança começa em nós. Olha o que disse a Débora. Então, essas situações difíceis vão dar aquele empurrãozinho que finalmente vão nos tirar da inércia, da estagnação, despertamento para as coisas do espírito, que é a nossa vida real. Esse choque vem como um despertar para aqueles valores essenciais que podem ter sido desprezados, negligenciados anteriormente, nesta ou noutra vida. Então, com o despertar, nós temos chances de tomar
tomar novos rumos, reavaliar as prioridades. Quais são nossas prioridades? Dar valor às coisas simples da vida. Nós conversávamos, eu e a Sandra, sobre isso, minha prima, né, que passou por esse câncer. Como a gente reavalia, né? Toda a vida passa que nem um filme na nossa mente quando passamos por dificuldades muito grandes. Nós descobrimos nossas potencialidades, a força que nós temos, que é do nosso espírito imortal. Estava lá adormecido, precisava de algo para acordar, para despertar, para florescer em nós. Nós aprendemos a alimentar positividade e otimismo, mesmo diante das dificuldades, e ainda passamos para as pessoas que podem estar tristes, podem não estar tendo essa força que precisam para superar o problema. Então, somos exemplo quando temos essa força, é importante. Enfim, seguir uma jornada de autotransformação na direção de Deus, dando o real valor que a vida tem, né? Débora, nas dificuldades nós crescemos, e isso é verdade. Todos que já passaram por dificuldades sabem que é real. De uma forma ou de outra, a pessoa cresce espiritualmente, cresce pessoalmente, intimamente, né? E nós vamos finalizar com a pergunta direta e certeira do José Carlos de Luca. Ai, meu Deus, Sandra, tu escreveu em inglês. Sandra é um exemplo de vida. Não, eu não sei o que tu escreveu. Escreveu em inglês, amiga? Não sei falar inglês, estou fazendo curso no Duolingo. Nós temos o poder da saúde. Aí o resto eu não entendi. Por quê? Não entendi. Tentei, viu? Mas não deu. Vou ler a pergunta aqui do De Luca. Você está disposto a aceitar a ideia de que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você continuasse vivendo na sua loucura? Que pergunta, hein? Eu finalizo com essa pergunta. Que coisa, que capítulo incrível, gente. Quanta coisa boa que a gente aprendeu. Muito obrigada a todos que estiveram aqui na live, pelas trocas, por tanto aprendizado que a gente faz juntos, né? Um dia de cura, com certeza a espiritualidade está conosco, nosso anjo da guarda, os trabalhadores, né? Aqueles espíritos que muitas vezes nos acompanham e gostam também de ouvir para aprender, né? Que Deus abençoe a todos, todos mesmo. Acabou mesmo, olha, foi muito rápido. E de tantas maneiras positivas, né, que podemos nos aproximar um pouco mais de Deus. Uma delas é fazendo esse nosso momento aqui de live, de estudo. Que Deus nos coloque diante dele, né? Estamos gratos, muito gratos a Deus por estarmos aqui estudando. Agradecemos a Deus, a espiritualidade, a Jesus Cristo com tantos ensinamentos, pela oportunidade de poder dedicar também o nosso tempo a esse estudo, que essa leitura é um estudo, né? E eu, pessoalmente, acredito que vocês também agradeçam a cada livro que eu abri, a cada página que eu li, a cada aprendizado que eu tive, né? Que eu sei que isso é dádiva de Deus. Essa oportunidade é dádiva de Deus. Nós queremos agradecer por cada mestre que passou pela nossa vida, por cada pessoa, por cada situação,
inclusive as enfermidades, pois tenho certeza que elas contribuíram muito para o nosso crescimento pessoal. Então nós vamos, quem quiser, né, eu sempre digo, pode deixar sua aguinha, porque com certeza a espiritualidade vai fluidificar com as nossas vibrações de amor, de esperança, de fé, durante essa nossa prece singela. E nesse momento nós pedimos pelos corações feridos, por aqueles espíritos que estão desanimados, que não encontram forças, por tantas almas que anseiam por amor, onde estiverem, né? Seja em orfanatos, presídios, asilos, hospitais, seja nas suas casas pequenininhas, nos seus casebres, seja nas suas mansões, nos seus castelos, sejam nas ruas, que recebam as bênçãos de Deus, a proteção, o amparo, que sintam a energia de amor que desce nesse momento, através de gotículas, de energia, de amor, que possamos, nem que for uma luzinha, uma fagulha, um faiscar, emitir, através do nosso amor, da nossa esperança, dessa prece, que cheguem a todos os lares, Senhor, a todos os cantos do mundo, trazendo a paz que nós merecemos. A terra, amada, querida, a natureza, tão necessitada dessa calma, das nossas vibrações de paz. Que Deus possa estar em cada cômodo da nossa casa com a sua energia de amor, fazendo a limpeza de cada cantinho, trazendo para nossa água o remedinho que vem lá do laboratório divino, aquilo que cada um de nós precisa. Que Deus abençoe a nossa noite, um sono tranquilo, que amanhã seja um dia maravilhoso, um dia de paz e de prosperidade. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer o que não consigo fazer sozinho. Nossa frase, querida amiga, obrigada. Boa noite, beijo grande para vocês. Até semana que vem, se Deus assim quiser. Tchau, tchau.